Olá, tudo bem? Espero que estejam todos ótimos. Eu sou Lucas Evangelista, corretor imobiliário, e esse é o quadro Falas Gigante. O Falas Gigante é um espaço que criamos aqui no canal para falarmos sobre os principais assuntos relacionados ao segmento imobiliário. A intenção é compartilhar com você conteúdos importantes, informações relevantes, enfim, tudo aquilo que fará ou faz diferença no seu dia a dia profissional. E o local escolhido para essa conversa de hoje é aqui, na Via Decor. Conforto e elegância para o seu ambiente. Via Decor, há mais de 20 anos no mercado, prestando serviços de assessoria em decoração de interiores e sempre oferecendo a você produtos de alta qualidade, lançamentos e tendências. Atuação nacional e internacional. Dispõe de uma equipe especializada para lhe assessorar no desenvolvimento e execução dos projetos, tanto residenciais quanto corporativos. Você é o nosso convidado. Venha conhecer o amplo portfólio dos produtos da Via Decor. Mais informações você encontra nos comentários abaixo deste vídeo. Abrindo os trabalhos de hoje, eu quero primeiramente agradecer a você que está aí nos assistindo e dizer que o nosso foco é sempre compartilhar conhecimento. Vamos conversar sempre com especialistas em cada assunto. E de verdade, eu espero que vocês gostem. O tema de hoje, alvará de construção. O convidado, que é especialista, é o meu amigo Hussein. Então vamos lá, sem mais delongas. Hussein, é um prazerzaço recebê-lo aqui para que a gente possa compartilhar aí um pouco de conhecimento e falar sobre um tema que é tão interessante, tá, Hussein? Na descrição do teu currículo, engenheiro civil aí há mais de 10 anos, você está atuando ativamente aí na área de desenvolvimento e planejamento de projetos e execução de obras na área de construção civil, aí bem como consultorias que você oferece, né? Bom, com certeza eu esqueci de falar alguma coisa sobre você e eu vou pedir para que você se apresente, fique à vontade para comentar um pouco mais aí sobre o profissional e meu amigo principalmente, Hussein Kessic. Muito bem, Lucas. Primeiramente, eu queria agradecer aí o convite, né? Muito bom estar aqui mais uma vez, a gente se reunindo e ver sempre algo muito agradável. Queria também dar um oi para o pessoal que está assistindo a gente em casa, né? Ou do trabalho. Espero que vocês gostem da informação, né? Do conteúdo que a gente está trazendo aqui. E como o Lucas mencionou, já atuo há 10 anos, né? Na engenharia civil. Então, assim, eu já tenho um bom tempo aí que a gente trabalha com serviço público, né? Um tempo atrás mexemos bastante com serviço público. Hoje já atuamos mais no setor privado, né? A gente aí desenvolve muito trabalho no segmento de negócios e empreendimentos imobiliários. Inclusive, essa é a minha especialização. E a gente queria aí passar o máximo de informação aí para o pessoal, né? Para conseguir tirar um bom proveito aí desse conhecimento que eu tenho para oferecer, que você também tiver para doar ao pessoal, tudo será muito bem-vindo, acredito eu. Perfeito, Hussein. É isso que a gente quer, levar aí ao público, levar as pessoas conhecimento, informação, isso é fundamental. E nesse tema que a gente está trazendo hoje, o tema que a gente vai abordar aqui, alvará de construção, é extremamente pertinente ao nosso segmento imobiliário. E aí eu quero abrir as perguntas, tenho várias perguntas aqui para te fazer hoje, tá? E eu quero abrir aqui usando um exemplo hipotético. Se, por exemplo, eu tenho um terreno, tá? E nesse terreno eu decido fazer ali uma residência, por exemplo. Eu tenho um amigo que construiu uma casa, achei muito interessante o projeto dele, e eu faço uma cópia desse projeto, contrato lá um construtor, compro os materiais e decido fazer ali ao meu prazer. Pode ser? Tranquilo? Então, Lucas, muitas pessoas, elas não entendem, né, a necessidade, ou talvez, posso dizer assim, a gravidade da não contratação de um profissional de engenharia ou de arquitetura para desenvolver a sua planta, né? O pessoal acaba aproveitando uma planta aí de um vizinho, de um amigo, e negligencia, né, a contratação do profissional, que é muito importante nesse momento, né, da fase construtiva da obra. E por que eu digo isso?
Porque antes de mais nada, quando a gente vai submeter um projeto na prefeitura, eles exigem, né, que tenha a anotação de responsabilidade técnica do profissional. Então, assim, é necessário que quando a pessoa vá realizar a construção do imóvel dela, ela regularize essa edificação por meio de um projeto arquitetônico aprovado na prefeitura. Entendi. E, para tanto, ela vai precisar contratar um profissional de arquitetura ou de engenharia para isso, né? Emendando, então, assim, eu acho que essa pergunta é mais didática. Eu acho que para as pessoas que não sabem, né, estão com várias dúvidas aí, o que é um alvará de construção e qual seria a finalidade dele? O alvará de construção é um documento que é expedido pela prefeitura, no qual a prefeitura lhe autoriza a iniciar o processo construtivo do seu imóvel, do seu empreendimento, qualquer ele que seja. E esse alvará de construção, ele tem uma validade aí de 1 ano, né? Então, assim, a pessoa nesse período de 1 ano, ela pode iniciar o processo de construção do imóvel dela, né? Uhum. E seguir com todo o processo legal. Sem esse alvará, está sujeito a embargo da obra, né? Então a gente não tem muita escolha nesse sentido e, na verdade, não é nem coerente, né? Ou seja, eu não consigo pegar um projeto, fazer como eu quero fazer, a bel prazer. Eu preciso ter o acompanhamento de um profissional e seguir aí um protocolo, né? Todo um processo para ter a liberação e aí sim executar a obra. É isso? Isso, exatamente. Até também pela questão ética, né? A gente tem que seguir um rigor aí legislativo para poder garantir que nosso imóvel está em todas as condições necessárias. E isso a prefeitura faz muito bem ao avaliar os nossos projetos, né? Como é que funciona a questão das prefeituras? Eles fazem essa avaliação, você precisa apresentar os projetos, eles têm seus critérios, mas como é que seria? Cada prefeitura tem seus critérios? De modo geral, os critérios são muito parecidos de um município a outro, né? Muda talvez uma questão de tempo de validade do alvará, mas as características permanecem praticamente iguais, onde consta a informação sobre o proprietário, do lote, sobre a empresa executora, a área do terreno, a inscrição imobiliária, a área da edificação a ser construída. Então tem esses tipos de informações específicas, né? Entendi. E como que eu sei o que eu posso fazer em determinado terreno? A gente está falando de alvará de construção, né? A gente imagina que você vai construir, edificar alguma coisa sobre aquele terreno. Como é que eu sei o que é possível fazer naquele terreno? Primeiramente, a gente tem que contratar um profissional de arquitetura e engenharia. Esse profissional, ele já tem um olhar clínico do passo a passo para se elaborar esse processo, né, do projeto. Ele é a pessoa mais indicada para saber, né, buscar o conhecimento ali para o cliente do que pode ser feito no projeto dele. E como esse profissional vai fazer isso? Agora eu digo para vocês, né? Ele vai buscar a guia amarela do lote, né? Todo lote ele tem uma guia amarela. Entendi. Então nessa guia amarela consta as informações no qual está lá a taxa de ocupação do lote, ou seja, o quanto do lote você pode ocupar com a edificação. Consta lá os recuos que tem que ter no lote, no caso, quando se tem aberturas e janelas, né, em edificações, perto da divisa, tem que recuá-las 1,5 metro. Então tem diversas informações que auxiliam um projetista a desenvolver o projeto arquitetônico. E isso são coisas assim, que a gente tem que respeitar, porque são parâmetros já estipulados em legislação, né? Então, se enviar alguma coisa para a prefeitura, algum projeto, submeter esse projeto sem análise desses parâmetros, é muito provável que esse projeto não será aprovado. Entendi. Tá, e qual seria a validade desse alvará de construção? Você comentou que cada cidade tem as suas particularidades. O que muda seria o período, né? Seria a validade. Qual seria a validade, então, para esse alvará? Eu cheguei até a dar uma mencionada, ele tem validade de 1 ano, esse alvará, né? Então você tem o prazo aí de 1 ano para poder iniciar a sua obra. O que a prefeitura avalia como obra iniciada? A fundação pronta. Então, a partir do momento que você estiver com a fundação pronta, já considera que você iniciou a tua obra propriamente dita. Suponhamos, então, Hussein, que eu tenho esse alvará, consegui a liberação para iniciar as obras, eu tenho esse período de 12 meses, né, 1 ano, e por várias razões eu não consegui iniciar essa obra o quanto antes. Eu consegui iniciar a obra lá pelo 10º mês, 11º mês. Como que funciona isso?
Então, o alvará de construção ele tem validade de 12 meses. Se você iniciou faltando pouco tempo para vencer o alvará, é muito provável que você vai ter que renovar esse alvará, né, para mais 12 meses. E nos casos até de prédios, né, que a gente tem, prédios demoram mais de 2, 3 anos para ser construído, então há uma necessidade de renovação ano a ano desse alvará de construção para o bom funcionamento do prédio. Né? Eu imagino aqui uma situação de uma construção de um edifício que leva aí em torno de 36 meses, ou mais, em alguns casos, né? Então, nesse caso, todo ano, a cada 12 meses, a construtora ou incorporador precisa renovar esse alvará de construção. Isso, exatamente. Isso. Entendi, ótimo. E vamos imaginar aqui outra situação hipotética. Aconteceu de paralisar a obra no meio do caminho por alguma razão, financeira ou qualquer que seja. O que acontece nesses casos? Em casos em que muitas das vezes acontece de acabar o recurso do proprietário, a gente vê que às vezes não se tem todo o recurso financeiro para completar a obra. Então acaba o recurso proprietário e aí ele fica naquela coisa, né? Vai vencer meu alvará de construção, o que eu vou fazer? Não vou conseguir continuar minha obra depois? A questão é, sim, você vai conseguir continuar a sua obra depois. Você paralisa pelo tempo necessário, né, até você obter o recurso novamente. E aí então você solicita novamente na prefeitura, quando você já tiver com esse recurso disponível, o alvará novamente. Entendi. Eu quero deixar aqui uma pergunta que eu acabei emendando aqui. Muitas pessoas nos mandaram, tá, Hussein? Algumas dúvidas. Essas dúvidas eu quero transferir para você como perguntas. Algumas eu consigo meio que linkar. E também dizer para você de casa, caso você ainda não tenha ou tenha dúvidas a respeito do que estamos tratando do tema de hoje, você pode deixar aqui nos comentários a sua dúvida, que na medida do possível o especialista Hussein vai estar te respondendo, tá? Mas essa pergunta, Hussein, o que seria necessário, tá, para que eu tirasse esse alvará? Qual seria aí o passo a passo, né? E quais seriam as taxas, o custo para que eu consiga esse alvará? Muito bem, eu vou passar então passo a passo, como se fosse um checklist para o pessoal aí que está assistindo a gente conseguir compreender bem qual que é o processo para a obtenção desse alvará. Sim. Que seria, primeiramente, como eu mencionei, a busca por um profissional de arquitetura e engenharia. Esse profissional vai desenvolver o projeto, certo? E nesse projeto vai ser anexada também algumas documentações, como a anotação de responsabilidade técnica, né, que a gente conhece por ART, né, isso aí é do engenheiro e também do arquiteto. A gente vai precisar aí, da guia amarela, né, documentos do lote que comprovem a posse do lote, né, da pessoa que está solicitando ali o projeto aprovado. Claro. E juntamente com isso a gente vai ter que encaminhar algumas taxas pagas, a taxa de análise de projeto, uma taxa de aprovação de projeto, uma taxa para a Secretaria de Meio Ambiente que é relacionada à PGRCC, né, que é um plano de gerenciamento de resíduos da construção civil, que trata justamente aí da separação dos materiais recicláveis para a correta destinação, né, para não agredir o meio ambiente. Claro. A gente tem um plano diretor que prevê, né, essa reciclagem desses materiais, a correta destinação deles. Então, a princípio, esse é o passo. A princípio, essas são as taxas que você pagaria. Taxa de análise de projeto, taxa de alvará de construção, né, taxa de aprovação de projeto, taxa de PGRCC. E nisso aí, como procede? Você submete o projeto para análise, né? No caso, o próprio profissional que você contratou vai submeter o projeto para análise. Você, inclusive, não precisa se preocupar com nenhuma dessas questões ou ter que decorar nada disso que a gente está falando. O seu profissional, com certeza, ele já conhece o checklist que tem que ser feito. Ele vai juntar toda essa documentação que ele vai te solicitar, mais essas taxas pagas, e vai encaminhar para a prefeitura. Dentro da prefeitura, o processo segue de algumas formas bem específicas. A primeira delas vai ser analisado o projeto, certo? Se o projeto tiver alguma pendência ou haver necessidade de alguma correção nesse projeto, o projeto volta, né, para você realizar essas correções e você submete novamente para análise. Mas, no entanto, há casos em que o projeto arquitetônico ele já se encontra bem definido, bem dimensionado. O que na maioria das vezes assim, é algo até difícil de se conseguir, porque sempre há um ajuste para ser feito no projeto arquitetônico, né? Pelo analista, né? Nos olhos do analista. Então, assim, o analista vai solicitar, nesse caso, que você envie as plantas definitivas,
você envia as plantas definitivas e logo em seguida sai o alvará de construção, tornando apto, no caso, aí, o cliente, né, ou o contratante do serviço a começar o processo executivo. Entendi. Tá, entendi, Hussein. E outra coisa, acho que aí já cabe um pouco mais uma opinião, né, que eu queria trazer. A gente vê no cenário imobiliário ao qual eu pertenço, eu sou corretor imobiliário já há mais de 10 anos também, a gente acompanha muita coisa que acontece. E nós sabemos da importância que tem o segmento da construção civil no cenário, na questão econômica, na geração de emprego, na geração de renda, ou seja, nós somos uma mola, a construção civil é uma mola propulsora da economia. E a gente percebe que leva muito tempo para que aconteça a liberação de um projeto para que se possa iniciar uma obra, tá? E muitas das vezes não é nem por falta de apresentar documentos ou por falta, é por uma questão mesmo de tempo. O tempo, né, é muito longo, casos até de 2 anos para que o investidor, incorporadora consiga essa liberação. O que acontece que leva tanto tempo para se conseguir um alvará de construção? Hoje é um problema isso que não é especificamente do município somente, mas é um problema nacional. A gente tem um problema aí de demanda muito alto no setor de construção civil. Se a gente pegar aí os últimos anos para trás e seguir com eles até aqui em frente, culminou numa grande explosão de construção, né? A gente tinha e ainda tem um déficit habitacional muito grande, no entanto, a produção de moradias, né, a execução de obras cresceu muito mesmo, principalmente nesse período de pandemia. Então, o que acontece? Quando esses projetistas começam a enviar os seus projetos, os arquitetos e engenheiros, enviam seus projetos para a prefeitura para análise, para aprovação, para conseguir o alvará de construção, eles barram com uma seguinte questão: há uma demanda muito grande dentro da prefeitura. Então, Entendi. Você tem muitos profissionais fazendo a mesma coisa, submetendo os projetos para aprovação. Todos eles querem a mesma celeridade, mas assim, é algo que é difícil de se ter, porque a gente tem um número limitado X de analistas na prefeitura e eles vão atender a quantidade que a capacidade deles consegue ali fazer no momento, né? A capacidade física. Então, assim, a gente não tem braço para fazer hoje aqui em Foz do Iguaçu todos os projetos de uma forma bem rápida, bem celere. Então não é possível, né? A gente precisa aí de um tempo hábil para que esses profissionais trabalhem e consigam entregar para a gente o quanto antes o projeto. É mais uma questão mesmo de demanda alta, né? A gente tem uma alta demanda aí na construção civil. O que é uma pena, na verdade, porque os órgãos deveriam acompanhar o crescimento, né? Bom, mas fazer o quê? Faz parte, né? Bom, outra coisa que eu ia te perguntar, Hussein, suponhamos assim, num caso de reforma ou uma reforma com ampliação de um determinado imóvel, né? Comprei um imóvel, quero fazer a reforma dele ou a ampliação. Como é que funciona? Quais são os critérios desse caso? Até isso me lembra um caso desse que eu peguei. Já teve situação assim? Já tivemos situação desse, sim, que o imóvel estava lá já pronto, né? E ele não tinha... É o mesmo caso, no caso de uma reforma e ampliação. Ele tinha casa ali, mas ele não tinha submetido o projeto e também não tinha feito nada do processo de alvará de construção, nem pegado, no caso, a carta de habitação, que é um documento que se pega no final para liberar a obra, para a utilização, né? E aí o que aconteceu? Esse proprietário, ele tinha um imóvel ali edificado, porém totalmente irregular. E ele queria construir algumas unidades habitacionais que ele pretendia vender no imóvel. Sim. Então, o que aconteceu? Ele, para conseguir aprovar os novos projetos relacionados à edificação que ele queria vender, ele precisava aprovar o anterior, que se encontrava no mesmo lote. Então, nesse caso, foi necessário o quê? Realizar um levantamento arquitetônico da edificação já existente, que a gente conhece como as-built, e projetar as novas edificações e incorporá-las todas no mesmo lote, submetê-las tudo junto na prefeitura, e aí seguir o mesmo processo aí da aprovação comum de algo que seria novo, né? Só que no caso seria edificações novas com uma regularização antiga. Mas da mesma forma segue na prefeitura, contrata um profissional, ele vai fazer todo esse trabalho, essa assessoria, esse acompanhamento do seu processo e vai entregar para você tudo assim apto para construção, liberado, né? Perfeito. Ou seja, contratam o Hussein
que ele resolve. Hussein, mais uma pergunta interessante aqui, né? Tô lá construindo e no meio do caminho eu resolvo alterar o projeto. O que acontece? Como que deve ser o procedimento? Lucas, isso é uma das coisas que mais acontece. Sério? Em todo canto. Em todo canto. E aqui em Foz do Iguaçu não seria diferente, né? O pessoal, às vezes, a gente vê que o pessoal, às vezes, até organiza o projeto de acordo com o gosto do cliente. Claro, é sempre feito uma entrevista com o cliente, antes de a gente começar a projetar, né? A gente faz uma entrevista com o cliente, vê quais são as necessidades dele, vê o que ele pretende, né? Que seja construído, quais são as áreas mais ou menos que ele tem uma noção que ele gostaria que tivesse a sala, o quarto, o banheiro, varanda. No entanto, às vezes a visão do proprietário em relação ao que ele quer é um pouco ainda confusa, né? A gente é engenheiro arquiteto, tem um olhar um pouquinho mais abrangente, já fez muita coisa, já viu muita coisa, então a gente tem uma noção de espaço maior. Claro. Já o proprietário, ele não tem tanto essa noção de espaço, né? E às vezes a gente acaba projetando algo que o proprietário solicita que não é bem de acordo com o que ele esperava fisicamente em termos de espaço. Sim. Aí ele vê, nossa, quando vê o desenho do baldrame, né, que é uma viga que a gente faz no chão, faz parte da fundação, ele fala assim, nossa, como a sala ficou pequena, nossa, ou como o quarto ficou pequeno, a gente poderia aumentar 1 metrinho para cá, ou 50 centímetros aqui nessa sala. Então, assim, às vezes eles querem realizar um ajuste com o processo em andamento, processo construtivo. Ou seja, aquela máxima, né? Trocar o pneu com o carro andando. Com o carro andando, né? É justamente isso. E assim, é uma dificuldade. Por quê? A gente tem todo um projeto estrutural que tem que ser respeitado, né? Tem que ser respeitado, que já foi calculado para aquela estrutura. Então, quando a gente puxa uma parede para um canto ou para o outro, a gente tem que acabar redimensionando toda a estrutura. E muitas das vezes, né, se não na maioria, criando até fundações novas, né, para receber aquela carga que foi dimensionada de uma forma, agora vai ser de outra. Então, assim, gera um custo a mais, além de gerar um custo a mais para o proprietário, né, gera um problema no final da obra, que é quando o profissional precisa liberar a obra para o proprietário utilizar ela, né, morar ou alugar. E aí, a fiscalização no momento da liberação da obra, que a gente chama de carta de habitação ou também CVCO, né, que é um certificado de vistoria, ele vai verificar que o projeto aprovado estava de uma forma e a construção estava de outra. E aí, então, o que acontece? A fiscalização não libera a obra. Nesse caso, a gente tem que ir lá fazer um novo projeto, baseado no que realmente foi construído, ajustar essas modificações, submeter na prefeitura de novo, para aprovação, para daí de novo solicitar a carta de habitação. Então acaba muitas vezes demorando muito mais tempo do que algo que você já tinha planejado, já tinha definido. Carta de habitação que você diz é o famoso habite-se, né? É o habite-se, exatamente. Não então, consegue o habite-se. Isso. Então, quando a gente tem alguma alteração aí, uma troca de roda com o carro andando, a gente acaba perdendo muito mais tempo para no final poder utilizar o imóvel, porque a gente tem que submeter a aprovação tudo de novo, entendeu? Entendi. E aí... Hussein, fugindo um pouco do protocolo, eu quero, antes de finalizar, né? Bom, primeiro te agradecer, mas eu quero deixar aí aberto, se você quiser fazer algum comentário, e dentro desses comentários, eu gostaria que você fizesse, não diria uma análise, mas uma visão do nosso cenário hoje, nós em Foz do Iguaçu, cidade de Foz do Iguaçu. Você é daqui, há muito tempo de Foz do Iguaçu, nascido em Foz? Nasci em São Paulo. Nasceu em São Paulo. Mas estou aqui tem mais de 20 anos, sou praticamente iguaçuense. Conhece bem o cenário. E nós que somos do segmento imobiliário, a gente acompanha muito o desenvolvimento da cidade. Estamos aí, está a olhos vistos, né, o quanto a cidade está se desenvolvendo, o quanto tem obras, né, obras tanto na área residencial, comercial, corporativa. Ou seja, qual a tua visão hoje em relação ao desenvolvimento, a parte construtiva de Foz do Iguaçu, o que foi, o que está sendo hoje e o que você vê para daqui a alguns anos nesse segmento imobiliário? Bom, Lucas, eu acho que a construção civil em Foz do Iguaçu está num pico muito grande, né? Chegou num ponto muito alto dela. Porque havia déficit no teu ponto de vista ou não? Acredito que já não tem um déficit habitacional tão significativo em Foz do Iguaçu. Claro que eu precisaria fazer uma análise mais aprofundada para trazer essa informação com mais clareza, mas pelo que a gente sente aí do mercado, a gente conhece diversos profissionais
corretores, outros construtores, a gente vê que está havendo uma defasagem de imóveis, né? Então a gente está tendo aí um mercado muito saturado de imóveis. E aí aquela famosa lei da oferta e da procura, né? A gente tem muita demanda de um produto, ele tende a ter um preço mais baixo. Quando a gente tem uma escassez do produto, o preço dele tende a subir. Então assim, o que eu vejo é que a gente está num momento muito aquecido, mas que pode ser que comece a dar uma desacelerada nos próximos anos. Não que vai frear totalmente aí, a indústria da construção, mas a gente vai ver alguma redução sim, tá? Mas é algo assim que é natural, tudo aí tem... Ajuste, questão de ajuste. Ajuste, a pandemia subiu demais os preços, né? Teve materiais que tiveram uma inflação de mais de 200%. A gente pega aí aço, algumas coisas assim que tiveram um encarecimento, fio, né? Fio de cobre para fazer elétrica da casa. Então a gente agora vai ver um equilíbrio. Esse equilíbrio que seria uma redução dos custos, um reajuste dos preços. Então a gente vai ver aí sim uma diminuição aí da procura no curto prazo, mas uma tendência de alta no longo. Com certeza o imóvel é algo que a gente vê que sempre ganha valor, ou seja, você constrói com 100 hoje, amanhã já está valendo 200, né? Resumindo assim, dessa forma podemos se dizer. Então não é algo que volta para trás. Então a longo prazo assim ainda é um bom investimento e eu vejo que vai crescer muito ainda em Foz do Iguaçu, principalmente que está caminhando muito ainda para aquela região da República Argentina, aquela região indo para o... Foz, para quem acompanha e conhece bem o cenário de Foz do Iguaçu, né, a questão do espaço territorial, nós temos alguns vazios demográficos na cidade, né? E a gente percebe que algumas regiões elas são ou se desenvolvem mais do que outras, né? Alguns produtos, por exemplo, apartamentos menores, apartamentos mais compactos de, sei lá, 45 metros quadrados a 60 metros quadrados, é um produto que está tendo bastante oferta. Casas geminadas, né? Até um detalhe que eu queria aproveitar também, se eu tenho um terreno e eu quero construir dentro desse terreno, por exemplo, 4 ou 5 casas, nesse caso da subdivisão desses lotes, como que funciona o procedimento? Cada parcela desse lote tem aí uma escritura, recebe uma escritura, uma matrícula, ou não? Isso fica como se fosse um regime de condomínio? É que para falar disso a gente tem que pensar que há duas formas de subdividir um lote. A primeira delas é quando a gente tem um lote bruto, propriamente dito. Nisso você consulta a guia amarela para saber se é possível dividir esse lote, porque nem todo lote pode ser dividido. Há uma área mínima, uma fração ideal mínima necessária, descrita na guia amarela, que nos permite fracioná-lo. Esse é um ponto. Um segundo ponto é quando a gente tem edificações em cima do lote. Quando é nesse caso, a gente faz um processo chamado convenção de condomínio. Então, nesse caso, a gente constrói todas as unidades no lote, desde que atenda a quantidade mínima de espaço, né, de unidades pelo lote. A gente tem uma frente mínima que tem que ser respeitada, que hoje é de 5 metros, né? Sim. 5 metros. Então, assim, a gente consegue fazer essa convenção de condomínio e dividir essas unidades em unidades individuais, ou seja, gerar uma inscrição imobiliária, uma matrícula individual para cada unidade. Entendi. E essa é uma demanda que ainda está tendo bastante procura? Ainda tem bastante procura. Embora sim a gente tenha visto aí que os preços tenham sido elevados, né, por conta da pandemia, mas o alto da pandemia onde foi o momento que teve a maior nível de procura de casas, né, de unidades, tanto geminadas quanto não geminadas. Entendi, mas ainda isso, é um ponto forte. Mas isso devido aí à alta dos insumos, alta de mão de obra e diminuição, inclusive, da oferta de mão de obra no mercado, né? Eu acho que por isso que elevou tanto os valores. Pelo que a gente tem conhecimento, Lucas, o problema não é nem tanta mão de obra. Claro que a gente tem uma certa escassez aqui em Foz do Iguaçu da mão de obra, né, de uma mão de obra qualificada principalmente, mas o que mais subiu, na verdade, foi o material. Esse foi o valor agregante realmente nas altas do produto final, que é a casa, né? A mão de obra teve uma alta muito irrelevante. Na minha opinião, chega até a ser insignificativa, mas os materiais tiveram uma alta absurda e isso agregou muito valor
no final na hora de vender a casa, né? Que as pessoas se assustam. Nossa, custava 190, agora custa 240, né? É assim mesmo. Então, Hussein, na verdade, esse tema, ele se alonga e ele começa a ramificar para outras áreas e aí você não tem fim, né? O nosso tempo aqui, infelizmente, é pequeno, o tempo é curto. E aí eu queria agradecer mais uma vez você, tá? Antes de finalizar, eu quero te agradecer de verdade mesmo, de coração. Você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho, quanto sou seu fã, quanto eu vejo que você é um excelente profissional, respeita toda aquela parte, questão social, ética, moral, você traz isso muito em evidência e eu admiro muito essa forma de você trabalhar. Eu quero que você deixe aqui seus comentários finais e principalmente aí seus contatos, né? Caso você aí precise de um excelente profissional, sem dúvida nenhuma, o Hussein está aí à disposição. Então fique à vontade, Hussein. Agradeço, Lucas, aí os elogios, né, das qualificações. Com certeza aí ética é uma das premissas que eu respeito muito nesse sentido, né? A gente tenta sempre entregar um produto de qualidade para as pessoas, né? Como se a casa fosse nossa mesmo. Afinal de contas, a gente quer deixar a gente não quer deixar só um imóvel para a pessoa, a gente quer deixar um legado, né? Algo que assim a pessoa vai ser feliz naquela moradia, vai frutificar, vai dar bons frutos, né? Então assim, ética, qualidade é uma das coisas que a gente preza muito na hora de desenvolver o trabalho. Perfeito. E com certeza eu quero agradecer você por esse convite, certo? E também eu queria dizer que quando precisar aí... Deixa seu contato. Estou à disposição. Se quiser falar com você por celular, qual seria aí o seu telefone? O meu contato de WhatsApp é 45 99854 6392. À disposição aí para o pessoal de casa, para consulta, avaliação. A gente não tem nenhum tipo de ganho monetário sobre nenhum tipo de consulta, né? A gente presta isso de forma totalmente aí gratuita para o pessoal, né? Para verificar as disponibilidades, se consegue fazer o imóvel, o que precisa. A gente dá toda essa consultoria de forma bem tranquila, não cobramos nada. Maravilha, você muito obrigado mais uma vez, tá? Agradeço de coração aí a sua participação. E para finalizar, eu quero deixar aqui uma mensagem, parafrasear, como você comentou, né? E a intenção desse projeto nosso, desse quadro, é levar conhecimento, é compartilhar conhecimento, né? E a gente percebe que quanto mais a gente aprende, Hussein, mais se descobre aí o tão pouco que a gente sabe, né? Então é trazendo profissionais como você para sentar aqui e compartilhar esse conhecimento que a gente consegue chegar aí a alcançar mais pessoas. E se você gostou, curta, compartilhe, deixe aí embaixo suas dúvidas, seus comentários, toque o sininho, que é muito importante, aí você vai receber, inclusive, aí quando a gente estiver apresentando algum vídeo novo. Conto contigo para a gente poder construir esse canal, construir esse espaço, que também é seu, para trazer aí mais dúvidas, mais sugestões sobre matérias, né? A gente vai estar trazendo aí ao longo das semanas, ao longo do tempo, sempre novas matérias, sempre novos conteúdos com bastante relevância e bastante importância que talvez possa fazer algum sentido aí para você, tá? Bom, o Falas Gigante fica por aqui. Logo, logo a gente se encontra por aí. Um abraço. Muito obrigado.